Podcraft, poderosa artesã. Hoje temos cursos sobre empreendedorismo artesanal, marketing digital e tudo mais para alavancar suas vendas. Mas e como está você, artesão? Há quem se preocupe e te empodere com motivação, com carinho, com total atenção. Nem toda receita funciona para todos. Muitas vezes o nosso tempo é diferente do outro. E está tudo bem. Como temos lidado com essa questão? Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Poderosa Artesã. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft Beth Monta, como vocês têm notado, estamos sempre buscando formas de trazer esse podcast até você e eu acho que a gente encontrou uma forma que está sendo acessível, que está sendo maneira e que tá dando certo, então vamos continuar desse jeito, né? O nosso foco continua sendo aqui no canal Craft como um portal de notícias e agora também nós temos dedicado muito tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde nós estamos esperando por vocês de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no diário do clube, nas nossas redes sociais e lá no site do canal Craft. Além disso, nós também começamos um trabalho de notas rápidas, você já deve ter notado, né? Sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê. E queremos saber se você está acompanhando e gostando de tudo. É claro que nós mantemos máxima atenção ao que é o nosso Podcraft, porque ele só nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Agora sim, vamos falar dela, Aline Elstener, uma maga do empoderamento artesanal que motiva e mentora quem quer fazer do seu artesanato um negócio lucrativo. A conversa ficou deliciosa e a gente quer que você ouça com a gente. Bora lá, Beth Monta? Bem-vindo todos, muito prazer em estar aqui com você em mais um Podcraft. Hoje a gente vai falar com ela, que é pedagoga e mãe de 3, mas é como artesã especialista em empreendedorismo e marketing digital que se tornou expert da Educar e passou a fazer parte do Facebook Leaders. Sempre, sem perder a doçura, ela prova que o artesanato pode ser um negócio lucrativo e faz disso a sua bandeira para empoderar quem quer empreender com o feito à mão. Fundadora do método Empreender com Propósito, ela dá dicas sobre costura e sobre como alavancar o negócio criativo das artesãs que almejam chegar onde ela chegou. Muito obrigada, Aline, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no Podcraft. Eu que agradeço o carinho, o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre aquilo que eu amo tanto fazer. Ai, muito bom. Aline, conta pra gente, como foi que essa pedagoga virou empreendedora das artesãs? Qual a sua história com o artesanato? Como começou tudo? Eu me autodenomino artesã raiz, porque eu faço artesanato desde que eu me entendo por gente. Mas o bichinho da costura criativa me pegou aproximadamente 11 anos atrás, que foi em meio a uma depressão. Havia pedido demissão de um emprego estável, o emprego dos sonhos, porque antes de ser pedagoga já era técnica em eletrônica e informática. E eu pedi demissão para poder estar mais próximo dos meus filhos. E me vi totalmente sem cenário, porque eu trabalho fora desde muito nova. E isso era o que eu sabia fazer de melhor. E foi nesse momento que a costura criativa apareceu na minha vida. E eu sempre falo que a costura me salvou. Mas desde criança, eu sempre tive 2 grandes sonhos. Um deles era ser mãe. E Deus me abençoou com 3 pessoas incríveis na minha vida. E o outro sonho era ser professora. Então, já com meus 30 e poucos anos, eu comecei a estudar pedagogia, fiz pedagogia pela UERJ. E ao terminar a faculdade, eu já trabalhava no ramo novamente de tecnologia, já tinha voltado agora como funcionária pública na área de tecnologia, continuava sendo artesã como atividade paralela e percebi que ninguém dava oportunidade no mercado para pedagogos recém-formados sem experiência nenhuma. E o meu sonho de ser professora foi ficando lá guardadinho no fundo da caixa. Até que a internet me deu a possibilidade de juntar 2 paixões. Ensinar a costura, que foi o que me salvou da depressão,
que foi o que se tornou minha grande paixão ao empreender com a costura e levar um propósito diferenciado para os meus clientes, e poder dar aulas de costura através da internet para centenas de alunos. Então, eu costumo dizer que a costura me salvou e dar aulas me completou. É o que eu amo fazer. Que legal, que bacana. Que você falou da UERJ, você é de que região do Brasil e de que região são seus alunos e seus clientes? Então, eu sou de Rio das Ostras, interior do Rio de Janeiro. Eu cursei a UERJ em São Pedro da Aldeia, então eu tinha que pegar ônibus para ir para a faculdade todo final de semana. E hoje os meus alunos são de todo o país. Na verdade, de todo mundo, porque a amplitude que a internet nos traz é imensa, né? E ao começar a ensinar a costura criativa, eu percebi que a maioria das minhas alunas, a maioria das pessoas que estavam lá nas lives, que acompanhavam, que faziam as peças que eu ensinava, tinham muita dificuldade de vender, tinham muita dificuldade de colocar preço. Então, eu comecei a inserir no meio das minhas aulas de costura uma forma de motivá-las a vender, trazendo técnicas diferenciadas que eu utilizei no meu ateliê, porque o meu ateliê teve tanto sucesso que eu tinha muito mais renda com o ateliê do que com emprego fixo. E eu comecei a ensinar isso, paulatinamente, inserindo cada vez em um pouquinho em cada aula, até que o bichinho do empreendedorismo me pegou mais até do que o bichinho da costura. E eu percebi que isso poderia ser uma missão de vida. Desde quando eu me tornei artesã, o artesanato entrou na minha vida com um propósito muito grande, né? Um propósito realmente de me salvar, de me trazer as minhas raízes. E quando eu percebi que eu poderia ensinar a costura, independência financeira para outras pessoas, isso se tornou uma missão de vida, uma motivação. Porque no meio do meu processo, do meu trajeto, eu passei por divórcio, eu passei por uma série de complicações de vida, e o artesanato foi o que me sustentou. Saber empreender da forma que eu coloquei foi o que me sustentou. E seria um egoísmo muito grande eu guardar isso só para mim, vendo tantas mulheres, tantas pessoas precisando se empoderar da sua arte desta forma, precisando vender, e vender, que eu digo, não é somente para ter uma renda ou uma independência financeira, mas para encontrar significação no mundo. A gente precisa disso, a gente precisa desse poder de saber que o nosso lugar é muito mais do que o lugar que muitas das vezes nós somos colocados. E o artesanato para mim, é a melhor coisa que existe no mundo. O artesanato, ele traz raiz, ele traz história, ele traz legado, ele te completa. Eu me arrepio, porque realmente muito amor envolvido, é muito propósito envolvido. Talvez a resposta seja essa, que você acabou de dar, que o amor que consegue, mas vamos tentar. Você é uma pessoa criativa, técnica de informática, empreendedora, artesã, digital, influencer, com quase 25 mil seguidores só no Instagram, quase 60 mil no YouTube. Enfim, agora conta pra gente, como que é que você organiza o seu tempo e a sua vida para fazer tudo isso? É amor? Não. Não, metodologia. Amor também ajuda muito. Amor ajuda muito, claro que ajuda. Mas eu coloquei eu inventei, eu posso dizer que eu inventei essa metodologia, porque eu apliquei ela no meu dia a dia. Antes da pandemia, eu conseguia ter uma rotina bem equilibrada. Com a vinda da pandemia, eu tenho 3 filhos, e os 3 começaram a ter aulas online. A minha pequenininha tem 5 anos, então ainda requer muita atenção. Ela fez 5 agora, esse ano, né? Então, na pandemia, ela não tinha ela tinha 4, né? Ela fez 5 em 2020, vai fazer 6 agora em 2021. E eu me vi muito perdida. Eu me vi muito perdida no início, porque eu sou excelente costureira, excelente empreendedora e péssima dona de casa. E eu me vi tendo que ser tudo ao mesmo tempo, dona de casa, empreendedora, mãe 24 horas por dia. E eu percebi que seguir uma rotina regrada, com uma agenda fechada, não ia dar certo para mim. E aí eu criei uma metodologia que facilitasse a minha vida, e hoje, inclusive, é a que eu ensino para os meus alunos. Eu chamo de regra 3-3. Eu coloco todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, 3 tarefas fundamentais
para o meu trabalho. E determino, naquele dia eu preciso cumprir estas 3 tarefas. E 3 tarefas fundamentais para o restante. Casa, família, lazer, para mim. Aquelas coisas que você não pode deixar de fazer naquele dia. Por exemplo, concluir aquela peça que você se comprometeu a entregar em tal dia. Isso é primordial, né? Manter o compromisso. Cozinhar o feijão para congelar para a semana. Isso também é primordial. Então, para que eu não ficasse me martirizando ou procrastinando, porque são as 2 coisas que acabam acontecendo quando a gente não cumpre uma agenda extremamente organizada, e não ficasse perdendo tanto tempo organizando tudo, eu sigo essa metodologia de 3-3, e todos os dias eu finalizo o dia tranquila, consciente de conseguir cumprir aquelas metas. Então, além de ser planejada, eu tenho minhas metas semanais, minhas metas mensais, minhas metas anuais, mas ter 3 metas diárias facilita muito a organização da minha vida. E tem facilitado a vida dos meus alunos também. Isso é mais ou menos quase que um plano de aula, né? É um planejamento de aula. A gente, como pedagoga, a gente faz aquele planejamento, você coloca no horário, tal horário, tal disciplina, e aí você juntou as 2. Entendi muito. Isso. Só que aí eu não coloco uma hora específica, né? Por exemplo, a gente ia começar a reunião, minha filha acordou e eu preciso atender a minha filha, né? Eu optei por trabalhar em casa justamente para poder dar atenção aos meus filhos, vê-los crescer, né? Então, eu costumo dizer que às vezes eu estou fazendo uma live na hora do almoço, que eu faço live todos os dias, de segunda a sábado, na hora do almoço, e aí minha filha aparece aqui no meio, mamãe, que não sei o que, aí eu paro a live, dou atenção para ela, é vida real. Eu empreendo sim, mas eu sou mãe, né? E eu encaixo isso no meu dia a dia. Então, eu não sigo um horário muito regrado, mas eu sigo todas as metas que eu preciso cumprir. Entendi. E você diria que você é mais mentora hoje, mais professora ou mais artesã, ou virou todo um balaio de gato isso hoje? Eu sou a completude disso tudo. Não dá para separar uma coisa da outra. O professor, ele geralmente aplica o conhecimento, ele aplica a prova, ele dá a nota, no final do ano, troca de turma, permanece aquele carinho que tinha pela turma anterior, mas segue adiante. O mentor, ele pega você pela mão e te ajuda a cumprir um determinado propósito. Então, eu acho que eu sou um cadinho das 2 coisas, né? Porque a minha metodologia, a forma como eu ensino, a forma como eu trago meu curso, como eu falo com os meus alunos, eu não vendo cursos e sumo do mapa. Não deixo os meus alunos se virando com o curso, né? Eu estou lá presente o tempo todo. Eu sei o nome, a história, as vitórias, as dores dos meus alunos. E isso, para mim, é o que faz todo o diferencial, porque como eu assumi isso como uma missão de vida, trazer a independência financeira através do artesanato, trazer esse empoderamento através do artesanato, é impossível hoje eu desmembrar o que eu me tornei, como uma professora de costura, uma mentora ou uma professora. Hoje é uma mistura de tudo isso. Entendi. Agora conta para mim, dentro de toda essa sua correria diária, em quantos veículos você atua e qual o trabalho que você executa em cada um deles e o feedback que você recebe de tudo isso? Bem, vamos lá, vamos enumerar. No Instagram eu tenho lives todos os dias, de segunda a sábado, às 12h30. Pelo menos 2 vezes por semana eu abro estas lives para o Facebook e o YouTube, no mínimo. Uhum. Além disso, eu tenho vídeos de domingo a domingo rodando nas 3 redes, Facebook, Instagram e YouTube. Quinzenalmente, eu tenho quadro na TV Aparecida sobre empreendedorismo para artesanato. Inclusive, essa semana a gente tem uma entrevista lá. Então, toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, no programa Faça Você Mesmo na TV, eu trago um quadro sobre empreendedorismo para artesanato. Além disso, eu tenho uma loja física de revenda de material,
aqui no meu ateliê, na minha casa. Mas o quê? Tenho grupo no Telegram de costura e tenho um canal no Telegram de empreendedorismo. E mais de 200 alunas que eu atendo, tanto no Telegram, quanto no direct do Instagram, quanto na plataforma do curso. Caramba, coisa pra Respirar é caramba. tipo um artigo de luxo, na Você verdade, dorme? né? Sobra tempo para dormir? Eu incluiria o dormir entre as três. Entre as 3 e 3, o dormir para mim é ser um tempo. Vamos. Eu durmo um pouquinho, mas é muito gostoso, porque assim, enquanto às vezes eu estou fazendo comida, eu estou mandando áudio no canal do Telegram. Enquanto eu estou dando banho na minha filha e ela está no banheiro, brincando na água, eu estou respondendo minhas alunas. Então eu estou encaixando, eu consigo encaixar tudo, porque é muito amor realmente pelo que eu faço. Então eu trabalho muito, claro que eu trabalho muito. Não vou dizer que eu não tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho, eu tenho um compromisso. Eu sou muito metódica quanto aos compromissos que eu tenho, tanto que às 12h30, mesmo que eu esteja fazendo qualquer outra coisa, eu entro em live, porque é o horário ao qual eu me compromissei, todos os dias, desde o início da pandemia. Já passamos de 1 ano de live na hora do almoço. E essa live da hora do almoço tem sido um resgate muito grande para inúmeras artesãs, e para mim também foi. Então, eu tenho compromisso, mas é um compromisso de uma forma leve, porque eu realmente amo demais, eu vivo isso o tempo todo. Eu ia dizer isso, é tudo muito leve. Inclusive, eu notei que você, tanto nas lives, eu peguei fiz a pesquisa em alguns vídeos do YouTube e tal, você tem sempre uma preocupação muito generosa de motivação para com as pessoas. E aí fica a minha dúvida, assim, eu entendo que o artesão, ele tem medo, ele está preocupado, mas ele está desmotivado, Aline? Sim, sim. Por quê? Primeiro, porque há uma cultura antiga de desvalorização do artesanato, né? Sempre houve essa cultura de que artesanato era hobby. Então, para que nós venhamos a conseguir entrar no mercado com um posicionamento profissional, sem o devido conhecimento, é desmotivador, é desmotivante. As pessoas se sentem sugadas, engolidas por uma máquina que é diferente do carinho, do amor que a gente coloca no artesanato. Esse é o primeiro motivo. Aí o artesão que deseja se profissionalizar, ele entra nas redes e encontra uma enxurrada de informações, de métodos, de técnicas, de coisas que não levam em consideração quem ele é, nem o que ele está passando naquele momento, que a artesã está em casa com filho, com casa, com comida, e ainda tem que se preocupar em postar, tem que se preocupar em precificar, em fazer marketing, responder cliente. E tudo isso acaba deixando as pessoas em pânico. Isso acaba deixando as pessoas realmente perdidas e acabam dizendo para si próprias de que não dá para viver de artesanato, de que não dá para produzir dessa forma, de que não dá para entrar nesse mercado que engole. E eu preciso, antes de ensinar precificar, antes de ensinar números, antes de ensinar metodologias, trazer essa pessoa para a essência dela, para a autenticidade dela, né? Cada um tem um limite próprio, cada um tem uma história que precisa ser respeitada. E você retornar isso, relembrar isso, acaba te trazendo motivação de volta para que você seja tudo aquilo que você nasceu para ser, e não aquilo que tem dado para ser. Então, eu sempre vou trazer conteúdo de motivação, eu sempre vou trazer conteúdo de levante, de empoderamento, de trazer essa consciência. Tudo que a gente deseja na vida, seja criar, seja prosperar, seja fazer um negócio, tudo começa na mente. Tudo. Tudo. Eu preciso estar disposto à mudança. Se eu não estiver disposto à mudança, nada acontece. E o que você diria, qual é a maior dificuldade do seu trabalho hoje? E no início, como que foi a maior dificuldade? Você vê uma diferença? Sim, no início, a minha maior dificuldade como professora, era encontrar um posicionamento ideal, porque eu vivia querendo me comparar.
né? Eu queria me comparar, eu queria ser igual àquela professora que eu admirava, eu queria agir igual, né? Porque eu ficava com muito medo de não ser aceita nas redes sociais. Porque uma coisa é você ser aceito no meio que você vive, outra coisa é você ser aceito nas redes sociais. Você tem haters, você tem pessoas que discordam de você e às vezes são cruéis nessa discordância. Então eu tinha muito esse receio e essa dificuldade. Até que chegou o momento que eu falei, não, ou vão gostar do jeito que eu sou ou não vão, né? Eu não sou de fazer unha de gel, eu não sou de grandes vaidades, eu não sou uma pessoa de aparecer toda emparequetada nas redes, às vezes eu apareço descabelada, com meio metro de olheira, porque a criança me deu trabalho de madrugada, sem maquiagem, sem um batom, e tá tudo bem, é um marketing Real, né? não somente autêntico, é real, é vida real, né? É criança gritando no meio da live, é o cachorro que resolve latir. Então, é vida real. Então, essa foi a minha maior dificuldade, encontrar um equilíbrio entre o que eu queria ser e o que eu realmente era, para poder entrar nas redes sociais. E quando eu me libertei o que eu queria ser, né, e comecei a ser quem eu sou, foi incrível, foi muito mais leve, foi uma separação de águas. Atualmente você vê alguma alguma dificuldade mais acentuada, uma dificuldade de aceitação de mercado, de outras artesãs, ou mesmo dos empresários do artesanato, né? Se tem algum movimento que você entende? Hoje a maior dificuldade que eu vejo é realmente esse posicionamento do artesão quanto ao empreender. Porque já tem muitos preconceitos arraigados demais, né? Então, você tirar preconceitos que foram alimentados por séculos é uma tarefa árdua, mas eu acredito em um movimento. Eu sempre falo isso com as minhas alunas, com os meus parceiros, que eu acredito no movimento de valorização. A gente começa com a gente e espalha para o próximo. E daí em diante. Que eu estudei de pedagogia, foi bem pouco, mas a gente lembra do Pombal lá e foi aí que meio que me deu uma despertada para... Eu achei muito absurdo na época que eu li sobre isso, que o Pombal lá na 1700 e alguma coisa, disse que o artesão não precisava estudar. Quem era artesão não precisava estudar, e dentro da planilha da educação, ele tira o artesão, e aquilo me acendeu na época uma chama, dizendo, é daí que vem a nossa castração do aprender, né? Da valorização do aprendizado do artesão. Então, é tão bacana a gente ver, né, que existem pessoas no movimento fazendo com que esse paradigma seja quebrado. E, por um outro lado, eu também imagino como se fosse um iceberg, sabe? Assim, mas, de repente, parece que tem cada um num cantinho com o seu martelinho, quebrando gelo. E, sabe assim, eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir libertar esse gelo, vai cair, sabe? Vai acabar e a gente vai conseguir soltar. Eu acho que nós já conseguimos muito. Sim. Nós já caminhamos muito. Hoje, não só eu, mas eu comecei a ensinar sobre empreendedorismo para o artesanato em 2018, final de 2018, início de 2019. E com a vinda da pandemia, isso ficou ainda mais frequente, né? Toda hora você abre o Instagram e tem alguém ensinando como vender, ensinando como empreender, e trazendo essa necessidade de estudar. Estudar faz bem. Eu falo isso para as minhas alunas, gente, estudar faz bem para a mente, renova, dá uma liga nos neurônios, ativa os hormônios de sensações boas que vão contra a depressão, contra o pânico. Então, estudar por si só já é uma atividade incrível. Né? Eu sou fã de livros, eu sou fã de cursos, eu consumo cursos, eu sou ávida por informação, e eu percebo essa característica cada vez mais presente nas minhas alunas. Elas entram em um curso já me perguntando, Aline, quando é o próximo? O que é que você vai ensinar no próximo que a gente está dentro? Né? Então, aos poucos, de gotinha em gotinha, a gente vai mudando essa característica de que o artesão não precisa de estudo, de que o artesão é somente um hobbyista, de que é impossível viver de artesanato, de que o artesanato não tem valor. Aos pouquinhos a gente vai mudando esses preconceitos tão arraigados historicamente na nossa categoria. Então, pegando o gancho aí na sua última resposta, Aline,
essa questão de, desde Pombal, né, sobre não estudo, essa pecha que o artesanato carrega, você diria que existe um perfil desse artesão? Você que lida com tantos alunos, com gente tão diferente, e as pessoas, elas são tão diferentes umas das outras e são mutantes. Você acha que dá para generalizar que existe um perfil artesão hoje? Não acho que dá para generalizar que existe um perfil e nem para dizer que alguém não é capaz de fazer, né? A gente não pode generalizar e nem limitar. Existem pessoas que trazem o artesanato desde as suas raízes, que aprenderam, né? Na minha família, por exemplo, tem muitas pessoas ligadas à costura, e mesmo assim eu só fui aprender a pregar um botão com 30 anos. Eu não aprendi a costurar antes disso, né? Mas tem toda uma história, tem toda uma ancestralidade na história do artesanato de muitas famílias. Mas hoje eu vejo que qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, às vezes por terapia, às vezes por necessidade, ainda mais agora na pandemia, com tantas pessoas em casa e olham para suas famílias, e o artesanato tem essa capacidade de conectar pessoas também. Então, apesar de ser uma arte solitária, porque você faz com as suas mãos, né, a grande maioria, ela tem essa capacidade de criar comunidades. Então, qualquer pessoa, em qualquer idade, eu tenho alunas de 80 anos, eu tenho alunas de 15 anos que me acompanham, e todas elas são capazes, todas elas têm possibilidades. E entender esse poder do artesanato, entender esse poder pessoal, faz toda a diferença. Então, eu não diria que há um perfil específico. Há de ter vontade, há de ter amor, há de ter entrega, e não necessariamente um perfil. A gente sabe que a pandemia trouxe para a gente... Cada vez mais o artesanato ele se coloca como uma das... Desculpa. Como uma profissão como outra qualquer, né? Que as pessoas têm que entender que qualquer profissional tem suas deficiências e as suas qualidades, né? Seus medos, seus anseios, e o artesanato ele está cada vez mais igualitário, apesar dessa pecha que ele carrega nesse sentido. Sim. Por outro lado, a gente sabe também que a pandemia trouxe um índice de desemprego muito elevado, e com isso muita gente viu no artesanato uma possibilidade, um novo caminho para seguir, né? Você acredita que esses efeitos todos que a gente falou, toda essa ancestralidade ou toda essa predisposição para se ser um artesão intensificou com a pandemia? E como você vê esses novos artesãos que estão chegando? Sim, eu creio que se intensificou muito com a pandemia, justamente por causa do olhar, né? A pandemia, ela nos trouxe uma diferenciação de olhar que eu acho que nós nunca mais voltaremos àquele normal antes da pandemia. Hoje a gente olha para o outro, a gente olha para a mãe, a gente olha para a família, para os amigos, com um olhar muito mais humanitário. E eu creio que isso ainda há de se aprofundar muito daqui em diante. Nós não teremos mais aquele olhar de antes, né? Quem abrir os olhos verá realmente essa mudança. Agora, uma coisa que me preocupou muito, que eu vi quando vieram novos artesãos, né? As máscaras trouxeram muitos artesãos, não foi só o desemprego trouxe muitos artesãos à ativa para poder empreender. A confecção de máscaras foi um grande boom e fez com que os artesãos tivessem uma visibilidade muito grande no mercado. E com isso também vieram muitos erros. Pessoas que ganharam muito dinheiro vendendo máscaras, trabalhando horas a fio, e esse dinheiro, na verdade, mal pagou seus custos. Ou esse dinheiro não foi bem aproveitado, porque não tinha uma gestão financeira. Isso é uma coisa que me preocupa muito quando a gente fala do artesanato, do empreender em casa, é esta consciência de gestão financeira. Eu sou de humanas, da pontinha do cabelo até o dedão do pé. Eu sou totalmente humanas, não sou uma pessoa fã de números, mas de acordo com as dificuldades que eu passei,
eu aprendi na marra, na dor, que gestão financeira é primordial para qualquer negócio, inclusive para o artesanal. E o que me preocupou com essa vinda de novos artesãos, de novos empreendedores, e a necessidade de muitos artesãos que faziam suas artes por hobby, de repente ter que sustentar a casa, né? Artesãs que faziam artesanato para vender entre a família e de repente o marido perdeu o emprego e vem todas as responsabilidades sobre o artesão que confecciona alguma coisa. Eu passei por isso com muitas alunas. E não sabiam vender, não sabiam fazer gestão financeira, multiplicavam o preço por 3, né? Pega o preço do material, multiplica por 3. Então, a gente precisa ampliar essa consciência da necessidade de conhecimento, tanto para os artesãos que hoje se tornaram arrimo da casa, quanto para os artesãos que se tornaram artesãos durante a pandemia. A gente precisa fomentar cada vez mais essa questão da gestão financeira, da educação financeira, que também não nos é ensinada na escola. Né? Não nos é ensinada no ensino esse formal. Ninguém sai de uma escola ou de uma formação. Pegando esse gancho da escola, eu acho que a gente está com um certo delay aqui, né? Peço desculpas que tá parecendo, o tempo está errado. Mas eu pegando o gancho da escola, eu acho que está cada vez mais na hora dos governos, dos prefeitos, estados, enfim, governadores, etc., e o pessoal da própria educação entender que o aprender determinadas matérias hoje na escola é fundamental para todo mundo, mas principalmente o artesão ter uma formação acadêmica é primordial. Ele precisa, não basta saber só a técnica, não basta só saber pintar o pano de prato ou modelar a cerâmica. Ele precisa saber, ele precisa ter noção de marketing, de preço, de financeiro, ele precisa ter noção de logística, de empreendedorismo, enfim, são várias disciplinas. Química, é essencial o artesão saber o que é química, porque a maioria deles trabalha com produtos químicos. Então, assim, é importante a gente cada vez mais insistir nessa bandeira de levar o ensino para as escolas técnicas do ser artesão, assim como se foi um culinarista, um paisagista, enfim, a gente tem várias profissões hoje que são levadas para o ensino técnico e não se tem do artesão. Que eu saiba, parece que tem uma escola no Rio de Janeiro e mesmo assim a gente viu recentemente, não está pelo que eu dei uma olhada, não é tão levado a sério assim. É um curso técnico e o curso está suspenso, né? Então, eu não consigo entender o porquê. Do curso técnico, a questão do curso técnico, de um curso de formação em artesanato, eu acho que realmente vai ser muito difícil termos algo nesse sentido na educação que seja eficiente. O artesanato é amplo demais, não é como a culinária, não é como a agricultura. O artesanato ele tem inúmeras técnicas com as quais cada pessoa se identifica. Mas eu, por exemplo, eu vejo na mesma situação. E é uma artesanato. Desculpa, eu vejo na mesma situação do culinarista ou do paisagista. O culinarista ele vai poder seguir, são mais técnicas do que se tem em culinária. Você pode fazer pão, você pode fazer doce, você pode fazer bolo, você pode fazer docinho, você pode fazer banquete, e cada uma é uma técnica. Só que você tem hoje só que no artesanato técnica, eu acho que tem outras habilidades. Mas assim, eu não estou falando de ensinar a ser artesão manual, a fazer. Isso daí ele vai escolher dentro do... Mas ser o profissional artesão. A formação empresarial. Isso. É a formação do profissional artesão, não do que ele faz em artesanato. A mesma coisa do jardineiro. O jardineiro ele vai saber, tem 500 plantas, o culinarista tem 500 receitas. Ok, isso é uma outra questão. Porque por mais numa escola técnica que você vai aprender o básico do básico, ok. Mas o tecelão, enfim, você tem todas elas, você vai se especializar depois. Aí você escolhe a sua especialização. Mas o básico do artesão, aquilo do saber ser artesão, do incentivar, isso
fazer com que despertar esse artesão no jovem, e isso a gente pode dar na escola, nos cursos técnicos. Em 1 ano e meio, a gente consegue formar um bom artesão dentro desse prisma, né? Dentro desse nicho. E eu não vejo isso acontecer. Isso já foi, não é conversa de hoje que a gente tem sobre isso. Desde a formação da lei do artesão, você tem hoje toda uma profissão regulamentada, mas você tem um profissional, você não tem um ensino acadêmico, e isso é um fosso dentro da cadeira do artesanato. A gente precisaria sim ter uma política pública de incentivo para a educação do artesão. Isso principalmente por hoje ser uma profissão, né? Se ela tem uma regulamentação, ela devia ter uma coisa. Até porque milhões de pessoas fazem artesanato e sustentam suas famílias com artesanato, né? Então, por que não formar essa categoria e prepará-la para o mercado de trabalho? E aí depois a especialidade de cada um, né? Enfim, a especialidade vai para cada um. Quem quiser segue. Um quer costura, outro quer biscuit, outro quer pintura. Independe. Mas o básico ele já tem. Ele tem como saber ganhar dinheiro com isso. Como ele se sustentar a família dele, fazer com que aquilo vire o negócio da família, né? E ele saber lidar com tudo isso. A gente para e pensa quantos artesãos não tiveram problema com química porque erraram na composição da tinta ou da coisa, porque não tinha noção nenhuma daquele solvente contra e queimam. O material, porque não sabiam qual era a base do material utilizado, qual é a linha que é melhor para costurar determinado material. Né? Então tem sim muitas deficiências, muitas. A gente precisaria... Na questão do ensino são muitas deficiências. Eu trago, por exemplo, um ensino onde eu ensino a pessoa a empreender, precificar, gerir seu negócio, fazer um plano de negócios, elaborar um plano de marketing, fazer um controle de fornecedores, controle de estoque. São muitos ensinos que seriam necessários para serem englobados, inclusive a gestão financeira do seu negócio. Uhum. E a gente vê que na educação formal realmente não tem isso, nem para o artesão, e de forma completa, nem para muitas outras categorias. Na educação formal, geralmente você é ensinado para cumprir aquela técnica, e na grande maioria para trabalhar para outra pessoa. Né? Nós não somos formados em empreendedores. O empreendedorismo, ele nasce... Eu costumo dizer que, às vezes, ao parir um filho, acaba nascendo uma empreendedora, com a necessidade de estar em casa ao lado dos seus filhos. Uhum. Mas a gente não foi preparado numa educação formal para isso, né? Uhum. Nem na escola fundamental, nem no ensino médio, no ensino técnico ou no ensino superior. Verdade. E aí é importante que você dê voz para isso, porque o artesão gera identificação, né, Aline? Porque você passou por todos esses perrengues, então, assim, mais do que o conhecimento técnico, mais do que a teoria, você traz causos, né? Exatamente. Isso é uma coisa que também a gente vale ressaltar. Eu sou pedagoga, sou a favor sempre da educação formal. Eu sou técnica formada pela Federal em eletrônica. Eu fiz faculdade de pedagogia, já estou planejando fazer uma pós no próximo ano, né? Então, eu sou a favor sempre da educação formal. Mas quanto mais a gente diversifica a questão do ensino, e agora, mais ainda, com o ensino online em alta, inclusive nas escolas, no ensino tradicional, a gente vê que dá sim para você buscar conhecimento através de outros meios. Basta você querer, basta você se identificar com a pessoa que ensina aquilo que ela traz. Não é sair comprando curso loucamente, vou comprar um curso de marketing, vou comprar um curso... Não é um consumismo desenfreado. Mas você consegue hoje buscar conhecimento através da educação não formal. E isso tem sido cada vez mais frequente, e isso é uma tendência que começou muitos anos antes da pandemia, mas a pandemia acelerou isso demais. Então, hoje, para você ensinar algo, você não precisa necessariamente ter uma educação formal, você ter uma experiência forte, fortalecida, uma metodologia que você trouxe e tudo mais, já te habilita para que você ensine.
Você vê tantas pessoas fazendo cursos de técnicas de costura, técnicas de pintura, técnicas de saboaria, que nunca fizeram um curso específico, mas que trabalham com isso na família há anos, né? Que já nasceram fazendo isso e hoje ensinam isso sem ter um diploma formal. E essa diversificação do ensino acaba beneficiando, claro que em excesso, né? Aquela enxurrada de conhecimento desnecessário que eu falei no início, tudo em excesso nos confunde, tudo em excesso acaba bagunçando um pouco mais. Mas se você se identifica com algo, hoje é possível sim você trazer melhorias para o seu negócio criativo através do que você tem em mãos, né? O próprio conteúdo gratuito, você abre o YouTube, né? Você abre o meu Instagram, eu tenho conteúdo todos os dias. Então hoje até gratuitamente você consegue ir modificando, organizando, trazendo um pouco mais de conhecimento para o seu negócio, até que você consiga realmente pagar por uma formação, seja em gestão financeira, seja em marketing, ou seja na área que você quiser, para que o seu negócio progrida cada vez mais, para que ele cresça. Conhecimento. Eu ensino que tem todo empreender tem uma tríade. Conhecimento, habilidade e atitude. É o famoso chá. Eu preciso tomar este chá todos os dias. Eu preciso buscar conhecimento que reforce as habilidades que eu já tenho ou que ajude a desenvolver elas. E tomar atitude com base nisso. Não basta ter uma habilidade incrível, buscar muito conhecimento e continuar de braços cruzados. Eu preciso ter atitude. Então, esse chá que eu trago para o artesanato, que eu trago para o empreender, que eu trago para a minha missão de ensinar realmente a ter independência financeira fazendo aquilo que você ama fazer. Melhor receita de chá que eu já recebi, viu? É gostoso. Toma todo dia com constância que você tem sucesso. Sensacional. Aline, a gente está chegando agora nos minutos finais da nossa conversa. Passou muito rápido, porque foi muito bom. Queria que você aproveitasse, então, esse espaço que é seu para deixar todos os seus contatos, como é que a gente toma conhecimento, quem ainda não te conhece, quem pode passar a te conhecer, adquirir os seus cursos, enfim, saber mais sobre você e que finalizasse com uma mensagem para quem ouve a gente. Então, eu convido vocês a me seguirem tanto no Clubhouse, @AlineElstner, quanto no Instagram, @AlineElstner também. Lá o meu canal do YouTube é o Criando Arte com Aline, que realmente tem um pouquinho de cada arte, um pouquinho da costura, um pouquinho da arte de empreender, e todos serão muito bem-vindos e vão encontrar conteúdo a partir do momento que você entrar, porque a Constância é meu sobrenome. E eu deixo aqui uma pequena mensagem. Empreender não é somente vender a tua arte. Empreender é correr riscos. Empreender é criar pontes, é enxergar oportunidades. Nós, artesãos, que somos tão criativos a ponto de unir materiais, entrelaçar tecidos, fazer pontinhos de crochê, pinturas e trazer tanto significado para a nossa arte, somos completamente capazes de encontrar estas pontes, de criar estas pontes, de correr esses riscos. E se alguém em algum momento desmereceu, desvalorizou você ou a sua arte, olha para dentro, olha para o que você faz e retoma com força total, porque sim, empreender é possível para qualquer pessoa. E se você tem um propósito que te move, se você não enxerga isso somente como uma forma de ganhar dinheiro, mas uma forma de deixar um legado, vem comigo que eu te ensino. Aline, obrigada, que delícia de conversa, como é bom. E assim, a Aline, ela traz para a gente 2 pontos que nós levantamos bandeira, que é empoderamento do artesão e a educação. Então não tem como não ter amado essa conversa. Super obrigada. Obrigada a todos que escutaram o nosso podcast. Semana que vem tem mais. Beijo. Que aula, hein? Que maravilhosa que é a Aline. Muitíssimo obrigada, Aline. Obrigada a você por ter nos ouvido até aqui. Só queria reforçar aqui sobre o curso Empreender com Propósito da Aline, que ele não é um curso qualquer aí de marketing digital, é um curso de estratégia, é um curso de venda, um curso que também fala de rede social, de planejamento, é um curso bem completo. Fica de olho em tudo que essa moça faz, lembrando que ela também disponibiliza material gratuito
diariamente nas suas redes sociais e lá no YouTube. Não pode perder, vamos acompanhar essa moça, grudar nela, porque o propósito é muito, muito, muito maravilhoso. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau!